Sejam bem-vindos. Temos mais um encontro neste momento nos estudos sobre o Sermão do Monte. Neste momento vamos Mateus capítulo 5, versículo 3 a 5. Que o Senhor nos abençoe, né? Vamos ao texto sagrado. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, agora o texto, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Até aqui. Algumas versões de felizes. Felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os mansos. A humanidade hoje pensa em conquista. Como conquistar a vida, ser bem-sucedido? Em termos de força, poder, em termos de habilidade, a questão da competição. O melhor se sobressai, ganha. A autossegurança, a agressividade. O reino que os judeus esperavam, o Messias, era recheado de ideias materialistas e a conquista da terra, as promessas milenares, a questão militarista. Eles estavam sob o domínio de Roma, precisavam ser erguidos sobre as demais nações da terra. Havia essa questão. E isso se contrapõe totalmente àquilo que Jesus está dizendo. Em Atos capítulo 1, versículo 13, quando tem uma lista dos discípulos, os apóstolos, nós temos um que é Simão, o Zelote. O que eram os Zelotes? Era uma seita judaica radical nos dias de Jesus. Eles acreditavam na luta armada contra os romanos e esperavam o Messias guerreiro. Isto, as bem-aventuranças, especialmente bem-aventurados, felizes os mansos, foi um choque, deve ter sido um choque para os judeus, principalmente vindo de Jesus, já que alguns se agregaram, se juntaram a Jesus na esperança de que ele fosse o Messias. Em primeiro lugar, precisamos perceber a conexão lógica entre as bem-aventuranças. A primeira, felizes são os humildes de espírito. A questão de se tomar consciência da nossa própria debilidade e inaptidão quanto às coisas espirituais, a nossa carência. A segunda, que já estudamos, fala do espírito lamentoso, felizes os que choram por causa da nossa pecaminosidade. E agora estamos diante dessa desafiadora bem-aventurança, o espírito de mansidão. As bem-aventuranças, elas crescem, os desafios progressivamente. Significa que elas vão se tornando cada vez mais difíceis. A seguir, manso em relação a quê? Aos outros. Agora eu sou cristão, eu estou rodeado de pessoas, de testemunhos, e elas vão perceber que eu também sou pecaminoso, eu também erro. Uma coisa é eu saber que eu sou, outra coisa é eu não me sentir ressentido, até agressivo, quando o outro me acusa. O espírito, os humildes de espírito, o espírito lamentoso das duas primeiras bem-aventuranças é eu e de Deus, eu, Deus. Agora a terceira, quando fala da mansidão, é eu e o outro. Se torna um pouco mais difícil. Mansidão não é indolência, assim, indiferença com a dor, não é isso. Não é tibieza, não é fraqueza, frouxidão, falta de entusiasmo, não é isso. Mansidão não é gentileza,
Tem pessoas que são mais fáceis de se tratar, de tratar com os seus semelhantes. Até essa questão de paz a qualquer preço. Às vezes a pessoa nem concorda, mas quer manter a paz. E o que é mansidão? É o ponto de vista em que o indivíduo forma de si mesmo que é expresso com uma atitude em relação ao seu próximo. Eu tenho uma ideia sobre mim. Se eu acho que eu sou superior, mais inteligente, tenho mais condições do que o outro, então a facilidade dentro de mim já de me tentar me sobrepor o outro. Isso pode me levar à ausência de mansidão. Essa ideia que eu tenho sobre mim mesmo e acaba sendo expressa na minha relação, na minha atitude com o próximo, é exteriorizada. É uma atitude interior. A mansidão é uma atitude interior e ela revela grande força de caráter, grande autoridade e poder. Humilde de espírito, lamentação, estado pecaminoso. Não há razão para a manifestação do orgulho. Se eu sou humilde de espírito, se eu choro por conta dos meus pecados, não tem sentido manifestar orgulho. A ausência de mansidão é orgulho. Mas se eu sou humilde de espírito, se eu tenho o espírito lamentoso, nada de gabar-me, nada de direitos. Então a mansidão é a negação da psicologia moderna que ensina a impor-se sobre os outros, expressar a nossa personalidade. Ela é totalmente contrária. O autor do Peregrino diz que aquele que está caído não precisa temer a queda. Pronto, se o discípulo entende que precisa, é carente espiritualmente da orientação do Senhor e chora por conta dos seus pecados, ele já é caído. Então não há necessidade de ele exercer orgulho, temer a queda, ele já está no chão. Mas uma coisa é a gente entender, a gente ouvir, ter a informação. Outra coisa é a gente se portar assim, manso, na hora do confronto. A necessidade da presença de Deus. E 1 Pedro, vamos a 1 Pedro? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 22 e 23, diz o seguinte: o qual, referindo-se a Jesus, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essa questão. Aprender isso com o Senhor. Nada de retaliação. A Bíblia Sagrada diz que ao Senhor pertence a vingança. O manso, ele não se sensibiliza consigo mesmo. Ele não vive cuidando dos seus próprios interesses. Ele não vive na defensiva. Viu só a libertação? As pessoas geralmente elas vivem na defensiva. Aquelas que não descobriram aí o segredo da felicidade na mansidão. Vive na defensiva. Quando alguém fala, o outro já está na defensiva, já está pronto. Não é assim que funciona. A pessoa que vive dessa forma não consegue ser feliz. Ela é presa à opinião alheia. O manso, ele entrega tudo ao justo juiz, aquele que julga retamente. Em 1 Coríntios, vamos a 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 21 a 23, diz assim: portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. O manso tem essa compreensão.
precisamos buscar a Deus para ter isso dentro de nós, porque é libertador. Em 2 Coríntios, capítulo 6, próxima carta de Paulo, versículo 10, a parte B, diz assim: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Pronto. Essa questão. Você não possui nada, você não é nada, mas você possui tudo. Há um segredo, e esse segredo embeleza a sua vida. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, a escritura ela é muito rica. Diz assim: se sofremos, 2:12, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. É o chamado a levar a sua cruz, a sofrer. Isaías 29:19. Isaías 29:19 diz assim: e os mansos terão gozo, sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. A mansidão, o manso, ele abriu mão da justiça própria. Por isso que ele se alegra no Senhor. Porque a sua justiça vem do Senhor, das obras de Cristo. Esse segredo, felizes os mansos. Vamos ao texto de Mateus 5, a bem-aventurança. Felizes os mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso foi um desafio muito grande para os israelitas ouvirem isso, porque eles queriam ganhar a terra pela força do seu braço, com poderio militar. Se sobrepujar, ser luz para as nações, na cabeça do israelita nos dias de Jesus, aquele anseio messiânico, era se sobrepor sobre o Império Romano. Era uma guerra política e militar. E Jesus disse: não é por aí. Felizes, o alvo de vocês deve ser a mansidão. Esses é que herdarão a terra. Foi, pum, um confronto diante de todas as concepções que eles tinham. E para os nossos dias, onde a competição reina, no mercado de trabalho, muitas vezes, o alvo de um colega de trabalho é derrubar o outro para ocupar o seu lugar, mostrar-se mais inteligente, a concorrência, a competição. Mas esses não serão felizes. Os que vão ganhar, herdar a terra, são os mansos. Que grande desafio! Precisamos desnudar a nossa alma diante do Senhor, diante desse conceito de felicidade. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda e nos ensina. Que grande desafio, Pai. Nos ajuda a abrir mão da justiça própria, a estarmos na Tua presença, a nos enchermos de Ti. Nos ajuda a ser manso, Senhor. Isso vai tudo contra a nossa cultura coloca. Mas nós podemos, no poder do Teu Espírito Santo. Sê conosco, Senhor, transforma as nossas vidas e nos ajuda a ter essa virtude do cidadão do céu. Nós Te amamos
e queremos, de alguma forma, nos assemelhar à tua natureza. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe e até o próximo encontro.